A gaveta da alegria está cheia de ficar vazia. Alice Ruiz. Eu acho que é uma pessoa, antes de tudo, assim, muito divertida. Todas as coisas, por mais difíceis que elas sejam, eu sempre encontro uma coisa de que foi bacana. Isso é uma das coisas que eu tenho uma necessidade de manter. Eu entendi que eu tenho isso, e isso é uma coisa que eu tenho necessidade de manter. Mas eu sou uma pessoa super engraçada, sou uma pessoa super estabanada. A mais estabanada que existe sou eu. Tenho uma coisa de sempre tentar ver o melhor e achar que vai ter uma luz no fim do túnel. Eu acho que eu, por e-mail, serei isso, assim, uma figura positiva. Eu tento. Eu nasci em Cajazeiras, que é sertão paraibano. Laçada é com não sei se é um cordão umbilical, é uma tripa da mãe, sei lá o que é. Uma parada que a criança nasce laçada. E aí no sertão tem assim, Cajazeiras, sertão paraibano, e aí tem uma coisa que se a criança nasce laçada, ela tem que se chamar José ou Josefa, em homenagem a São José, porque senão ela vai morrer antes dos 18 anos, incendiada ou afogada. E a minha família, ela é muito religiosa. E aí, mas eu sempre fui chamada de Suzy, eu me entendi por gente ser chamada de Suzy. E aí eu fui para a escola, sei lá, 3, 4 anos, não sei a idade que se ia na escola naquela época. E aí no terceiro dia de aula eu cheguei em casa e falei, mãe, eu não vou mais para essa escola porque a professora ela não gosta de mim. Aí minha mãe não gosta de você, por quê? O que foi que ela fez com você? Aí ela chama o nome de todo mundo, menos o meu. Eu não vou mais. Aí minha mãe, eita. Aí minha mãe, como é seu nome? Suzy. Oxe, a senhora bota meu nome e depois não sabe? Aí ela, então... Seu nome é Josefa Suzângela. Aí eu, como? Aí ela, Josefa Suzângela. Eu falei, não, meu nome é Suzy e a senhora vai lá na escola dizer pra ela que meu nome é Suzy. E a vida inteira, eu só ia pra escola depois que minha mãe fosse lá conversar com as pessoas da escola que tinha que me chamar de Suzy, porque meu nome era Suzy. Ou seja, a minha personalidade ela já era desde criança. É do livro Deus Somos Nós, de Tavinho Teixeira. A natureza é perfeita assim. Uns nascem João, outros Jasmim. Um dia eu estava em casa e minha mãe chegou e disse, Suzinha, eu fiz a tua matrícula no curso de Teatro e Espaço Cultural. Aí eu olhei para ela, por que a senhora fez isso? Eu era muito rebeldezinha, né? E ela disse, porque eu acho que você tem jeito para essas coisas. Aí eu falei, eu acho que a senhora não manda em mim. E a senhora não tem direito de me matricular no curso sem nem perguntar se eu quero fazer. Isso é um desrespeito, mãe. E saí, fui pro quarto, irritadíssima. Aí fiquei no quarto. Ela pensa que ela manda em mim. Ela não manda em mim, não. Ela é minha mãe, mas ela não manda em mim. E não sei o que, não sei o que. As minhas irmãs, irritadas já de ouvir isso, mulher, ela matriculou, mas tu só vai se tu quiser. O poder de decisão de ir é teu. Aí eu, verdade, então eu decido ir. Com quantos anos? 15, acho que 15, 95, acho que 15. Acho que eu ia fazer 15. Não. Uma semana depois, eu não queria fazer outra coisa na minha vida. Uma semana depois, assim, eu cheguei em casa, teve a semana de aula, né? E aí teve a semana de aula, na sexta-feira, no último dia de aula, quando eu cheguei em casa, eu dei um beijo à minha mãe. Eu falei, mãe, eu amo a senhora e a senhora tem direito de decidir tudo o que a senhora quiser na minha vida. 23 anos, nesses 23 anos, eu não sei exatamente os números, mas acredito que por volta de 18 espetáculos, entre espetáculo infantil, musical, espetáculo histórico, eu acho que 20 ou 21 filmes, entre curtas e longas, uma minissérie, essa eu tenho exatidão, porque... Uma minissérie, um programa de televisão, na verdade, falei que não fiz programa de televisão, mas fiz o Sábado de Graça, de Cristóvão Tadeu, na TV O Norte. Um bacharelado em teatro. Acho que só, assim, performance não tem como enumerar, considerando que o Sarau tem 13 anos e acontece mensalmente. Eu já devo ter feito uns 18 espetáculos e fiz apenas 2 infantis. O que ficou muito marcado durante um período na minha carreira do infantil,
e que eu tenho muito orgulho, que foram 2 infantis assim, muito incríveis que eu fiz. Texto e direção de Isaú Firmino, pela Rataplan. Um em cena com Neto Ribeiro. Eu estou recebendo! No hospital, gata! Pelo amor... Dá-me tua mão! Dá o quê? Tua mão. Mão? A sua mão, minha filha. Pra que a senhora com a minha mão? Me dá um pouco aqui. E o outro com Marcos Pinto. Mas é que esses espetáculos, eles duraram, acho que Chapeuzinho Amarelô durou 6 anos e Espelho, Espelho Meu, eles duraram quase 8. Lógico, eu fui fazendo outras coisas paralelas a esses 2 espetáculos, eu não fazia só esses 2 espetáculos. Mas durante muito tempo eu fiquei estigmatizada como uma atriz de espetáculo infantil, porque eu estava com 2 infantis que tinham muito tempo, assim. Quando eu digo que era um espetáculo incrível, porque é um espetáculo que eu, como adulta, eu iria assistir. Os 2, eles foram pesquisados muito em cima da linguagem do desenho animado. Eu, particularmente, tenho uma tendência a achar que o teatro infantil não trata a criança inteligentemente como o cinema trata. Você vai no cinema, os bonecos tudo voando, os bonecos tudo muito irônicos, sarcásticos, fazem muitas piadas, não sei o quê. Eu levo minhas sobrinhas para assistir filme no cinema tranquilamente e gosto muito e acho que está numa linguagem que qualquer ser de qualquer idade assiste, que eu acho que é uma obra feita para criança, ela deve carregar isso. E esses 2 espetáculos eu fazia com muito amor e com muito prazer, porque eu acho que eles tratavam a criança como um ser muito inteligente. Tinha muita piada, muito deboche, que se a criança ela precisava raciocinar para ela rir. Eu era muito nova quando eu comecei a fazer e eu não tinha consciência assim que isso é a minha profissão. Eu sabia que aquilo era o que eu fazia que me fazia feliz. E eu sabia que para ser feliz profissionalmente eu precisava viver daquilo. Não necessariamente da atuação. Aí eu fui desenvolver outras coisas. Vai que não dá certo, né, atuar, eu precisava aprender outras coisas. E aí eu fui, durante o período eu fiquei fazendo maquiagem, eu me interessei por maquiagem, li muito sobre maquiagem, ia para as oficinas de maquiagem, figurino, coisa que eu me interesso demais. Então acho que tem 3 espetáculos que eu fiz, que o figurino é assinado por mim. De preparação de elenco, uma coisa também que eu adoro fazer. Eu fui fazendo outras coisas, mas depois da atuação, a minha grande paixão é dramaturgia. Quando eu comecei, eu entrei na Rataplan, depois de um tempo eu entrei na Rataplan e eu fazia animação de festa, fazia performance. Então assim, até 3 anos atrás, qualquer 50 centavos que eu ganhei na minha vida foi com a minha arte. É a primeira vez que eu tenho um trabalho que não seja da minha arte, embora ela está ligada. Sou coordenadora de teatro da FUNESC, do Espaço Cultural, e assim, é um trabalho diferente de todos os outros que eu fiz, que é um trabalho fixo, cumpre horário, coisas que no teatro a gente não tem geralmente, mas ele está ligado à minha área de toda forma, né? Fiz bacharelado em teatro pela UFPB e depois, por esse meu interesse em dramaturgia e encenação, eu fiz o mestrado em literatura e interculturalidade, pesquisando a encenação do teatro paraibano nos anos 90, com foco em 2 espetáculos, escritos por Paulo Vieira e um dirigido por Fernando Teixeira, o outro dirigido por Ângelo Nunes. Eu sou uma pessoa caótica, né? Então meu processo é caótico. Eu começo pelo texto, que a personagem ela surge do texto, né? É do texto que você tem as indicações. E aí eu tenho uma coisa de fazer um questionamento de até onde é Suzy, até onde é uma personagem. Eu gosto muito de pegar amigos ou pessoas que eu tenho contato para jogar minha personagem nela. Assim, quase todas as minhas personagens, elas vêm de alguém. Eu digo, eita, ela podia ter esse olhar, ela podia ter... E aí eu pego, aí eu não digo para a pessoa também, porque eu acho que se eu disser, ela vai começar a interpretar para mim. E aí eu tento conviver o máximo possível com aquela pessoa. E a partir daí eu vou tentando trazer isso para mim na minha vida. Eu passo um momento assim de uma falta de personalidade, de nome, de eu ser aquela pessoa mesmo no meu dia a dia. Quando eu olho, tem hora que eu me toco, eu venho cá na gargalhada, isso deve ser doida.
Para que isso não é você. Então, assim, eu sinto a necessidade de dar uma misturada comigo mesma para depois eu separar e aí eu seguir só com a personagem. Eu sei, assim, que assim que acaba, eu saio muito mexida ainda. Talvez seja também pela forma de como eu me jogo nas personagens, né? Eu me jogo, assim, de uma forma muito profunda. Para mim é muito sério isso. Ação! Tudo era pela metade, meia laranja, meio pão, meio copo de leite, meio... Quando eu entrei na universidade, eu entrei porque eu estava sentindo necessidade de me mexer. Eu fazia teatro, sei lá, 15 anos, quando eu comecei a fazer o curso. E aí eu estava sentindo que eu estava repousando, eu estava muito num lugar cômodo, assim. Era uma personagem triste, aí eu já tinha uma personagem triste que eu já tinha feito ali, aí eu pegava aquela... Eu estava nisso e eu estava sentindo necessidade de bagunçar aquilo para me renovar. E aí coincidiu, e o curso faz isso mesmo, e aí coincidiu com eu ser convidada para fazer o espetáculo Retábulo, com o Piolim Grupo de Teatro, direção Luiz Carlos. Que era um espetáculo muito físico, que eu estava trabalhando com pessoas que eu admirava desde antes de fazer teatro. Isso também era uma coisa muito forte para mim. E Luiz Carlos é um diretor muito preciso, muito incrível, muito incrível. Foi uma super escola. Fui um adolescente que eu li muito sobre a ditadura militar no Brasil. Feliz Ano Velho, Que Ex-Companheiro, Brasil Nunca Mais. Eram as minhas literaturas adolescente, e eu tinha muita vontade de fazer um espetáculo sobre ditadura militar, embora eu também morria de medo, porque já tem muita obra sobre. E é um tema, assim, bem arriscado, de você cair no lugar comum, no clichê, na tortura, que é o mais forte, né, na verdade. E aí Paulo me aparece com Mercedes, que é um espetáculo que eu acho que mostra 2 pontos de vista da resistência, o deputado e Mercedes, passa ele mostra 2 pontos de vista da luta armada, um que queria resistir sem ir para a luta armada e o outro queria resistir e estava resistindo com a luta armada. Sem poder cuidar da criança da forma como devia. E tudo por causa de um maldito descuido. Mas a vida é assim, a coisa é assim. Basta um ciclo, um vacilo. Ou ela vinha fora do lugar e tudo muda de tempo, de situação. Agora você é mãe. Eu nunca quis a minha vida, agora aconteceu. Mas foi por um mar. Ele me agarrou e trouxe a barra. Foi quase um estupro que ele fez. Foi quase um estupro. Eu não queria, uma mulher salva quando estava em estado de febre. Eu sabia, eu avisei, não, Mário, não, mas ele me ouviu. A tensão foi maior, foi qualquer coisa, uma loucura. Pra ele. Não pra mim. Deitou o corpo pesado em cima do meu e eu fiquei ali, entendida, aberta. Então, Mercedes, realmente, ela foi uma personagem, assim, ela é muito dura, e eu lembro que eu precisei fazer um resgate de mim, de que eu fiquei muito dura no período de montagem. E como é que eu vou poder levar você pro exílio dessa maneira? Essa é a minha angústia. Eu não posso sair do país agora, também não posso ser presa grávida, nem posso dar criança pra maternidade. Eu não posso nada mais, você entende isso? Eu não posso nada. Calma. O importante agora é manter a calma. Eu vou encontrar uma solução. A gaveta da alegria está cheia de ficar vazia. Alice Ruiz. Bacurau é o que significa? É um pássaro. Mas tá extinto já, né? Aqui não. Ah. Não, mas é que ele só sai de noite, ele é brabo. Este é Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, lançado mundialmente no Festival de Cannes, na França. Recebeu o prêmio de júri. É um filme muito potente, assim, incrível demais, e que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse elenco, que, aliás, é incrível.
Fui colega de elenco de uma das atrizes que mais me inspiraram na vida, assim, Sônia Braga. Foi incrível essa experiência. O elenco todo é um elenco, assim, incrível demais, assim. Você quer viver ou morrer? Era Uma Vez Verônica foi uma coisa muito profunda, assim, foi muito profunda, porque eu nunca tinha feito um longa, foi meu primeiro longa, primeiramente. Eu nunca tinha feito um filme fora da Paraíba, foi o primeiro filme que eu fiz fora da Paraíba, que é a direção de Marcelo Gomes. E aí, e foi muito generoso também de Marcelo, porque eu passei no teste para fazer uma das amigas de Hermila, só que aí o período que eu precisava ficar lá para preparação, eu não podia ficar, porque eu estava no bacharelado e eu tinha compromissos aqui. E aí Marcelo ligou para mim e disse: Suzy, eu gostei muito do seu teste, quero muito você no filme, mas realmente não dá para você fazer amiga, porque a gente precisa realmente dessa pessoa aqui esse período todo. A gente vai te colocar em uma outra personagem. E hoje eu acho que o que ele me deu foi muito mais incrível, porque foi muito denso. E você já teve isso antes? Já. Mas não assim. Desse jeito nunca foi. Eu não consigo fazer as coisas. Eu não tenho tido força pra fazer as coisas. Eu durmo o tempo todo e... Ai, parece que o sono nunca acaba. Nunca acaba. Tem mais ou menos uns 15 dias que eu não vejo meu namorado. Eu também nem quero. Eu não sei o que é isso, doutora. Eu tô tão cansada. Tão cansada, doutora. Eu não tenho força pra fazer as coisas. Eu não tenho vontade de fazer as coisas. Nem as coisas que eu mais gosto, entende? É porque eu fico pensando assim, doutora, que eu tenho tudo. Eu tenho uma família legal, eu tenho um namorado legal. Eu gosto do que eu trabalho, eu gosto do curso que eu faço na universidade. Não tem motivo pra eu ficar assim. Por que eu fico assim? Se tivesse um motivo, pelo menos. É isso, teatro, você monta e é muito demorado, e aí a personagem tem possibilidade de mudar muitas vezes, que tipo, Mercedes eu tô fazendo desde 2014, começou a montar em 2013. E cinema não, cinema chega, você monta ali, processo, montagem, filma e acabou. Maria que canto, encontro de sede e água. E quando o rio é o rio doce. Um arco-íris nos lábios. Maria que canto com os olhos. Que olhos d'água. E quando o rio é o rio doce. Orvalho de lágrima. Ela tinha um rio de seda no abraço. Lau Siqueira. É a coisa mais longa que tem na minha vida. Tirando a relação com a minha família, eu acho que eu não tenho nenhuma relação de 13 anos. Não, tem os amigos também, tem os amigos. Mas de trabalho é a relação mais comprida que eu tenho. E, na verdade, ele começou assim. Maiana ia embora para São Paulo, Maiana Neiva. Ela tinha feito um cordel, falando da beleza da mulher paraibana, uma coisa assim. E aí a gente pensou, vamos fazer uma despedida para Maiana. Vamos fazer um sarau no Empório. A gente nem falou para Rodrigo, o dono do Empório, que ia ter sarau lá. A gente se combinou e fomos. Chegamos lá, pedimos para baixar o som e começamos a recitar poesia. Rodrigo, que isso, as loucas? Mas foi muito bacana, assim. Inicialmente era eu, Maiana e Priscila Holanda, mas de repente o bar inteiro se envolveu e foi uma noite muito incrível. Foi a despedida de Maiana. E aí, um mês depois, Rodrigo e Suzy, vamos fazer. O sarau foi muito bom, vamos fazer uma vez por mês. Não sei. Ele queria 15 em 15 dias. Eu falei, não, é muito. 15 em 15 dias é muito. Eu vou viver para criar esse sarau. E aí fiz, achando que assim, ia fazer uns 3, 4.
porque não ia render. E aí, outro dia me toquei que ia fazer 13 anos. Eu fiquei, valha Jesus. Esse projeto, ele começou a ser muito inspirado no CEP 20.000 de Chacal, que acontece no Rio de Janeiro, acho que há 30 anos. E é um sarau que me inspirava muito, 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 assim. Eu ficava acompanhando no YouTube e eu queria fazer uma coisa daquele tipo. Então, inicialmente, eram os poetas que eu gostava. Inicialmente, era eu que fazia, era eu que recitava. Então, é o que eu gosto e pronto, e se acabou. Era Viviane Mosé, Elisa Lucinda, Lúcio Lins. Lúcio Lins eu fiz vários. Duas Margens, de Lúcio Lins, escrita para Chico César. Navegarei entre teus braços e segredos, e eu serei teu búzio, e tu serás o meu degredo. Lau Siqueira, eu fiz vários. Tavinho Teixeira, Clarice Lispector, embora não seja poesia, mas eu pegava trechos da obra dela. Drummond, Raul Seixas. Eu misturava muito, assim, não necessariamente só poeta, mas eu pego muita música e recito, como... Pego só o poema mesmo da música. E aí eu comecei a achar que o sarau ele precisava... Eu sempre queria mudar. E aí, hoje eu acho que ele só tem esse tempo todo de vida, 13 anos, porque os artistas locais compraram essa ideia e fizeram junto comigo, se jogaram assim. Tem parceiros como Nica Barros, Flávio Lira, Jorge Félix, que eles são quase sócios, assim, eles estão quase em todos os saraus comigo. E ele acabou virando um palco experimental. Aí é quando começa a mudar de não ser só o meu poeta. Porque eu estava no sarau, as pessoas diziam, Suzy, vamos fazer um sarau de, sei lá, Cora Coralina, de Manuel Bandeira. E eu, vamos. Eu nunca disse não para uma pessoa que chegou para mim e disse, vamos fazer um sarau de tal coisa. Então isso, eu acho que as pessoas foram se sentindo também donas daquilo tudo. O sarau não tem regra nenhuma, as pessoas dizem, Suzy, mas como é que é? Não sei, como é que você quer fazer o sarau? Eu digo para as pessoas. E aí eu comecei a exibir filme, fazer desfile, já teve desfile de moda, já teve exposição de tela, exposição de foto, exibição de filme. E aí eu acho que ele não ficou só na galera que gosta de poesia. Ele acabou agregando muitas linguagens artísticas, dança, e aí virou um caldeirão. Carta de Amor, de Lúcio Lins. Aprendi do amor, meu amor, que amar é singrar sobre pedras e no barco de papel entre elas naufragar pelos céus. Eu lembro que bem no começo eu fazia teatro há uns 2, 3 anos e aí eu estava em casa de madrugada e eu assisti, por acaso, Sociedade dos Poetas Mortos. E aquele filme me emocionou extremamente e me fez com que eu olhasse para mim mesma e dissesse assim, é isso. Para ser feliz eu preciso disso e eu vou lutar para ser artista durante a minha vida toda. Eu me emociono quando eu penso nisso, que foi uma madrugada muito forte para mim. E aí, por coincidência, no dia seguinte, eu assisti Ré, que foi uma outra obra que me pirou muito, da questão da liberdade, da questão de você lutar pelo que você quer. E isso é uma coisa que eu tenho, é um compromisso que eu tenho comigo, assim, de que eu tento não me render às coisas que precisam, que mandam, que têm mais poder e lutar pelo que eu acredito. E o que eu acredito é a arte. A arte, para mim, é a minha libertação, é a minha existência, assim. Eu não penso em uma outra forma de existir se não for artística, entende? Assim, é uma coisa muito forte de mim. Eu acho que se eu parasse de fazer arte, eu piraria. E uma das primeiras coisas que eu digo quando eu vou fazer uma oficina, no primeiro dia, assim, eu não vim aqui ensinar ninguém a interpretar, porque nem eu sei interpretar. Eu vim aqui dividir o meu processo de criação. Eu vim aqui mostrar para vocês como eu, atriz, crio as minhas performances, as minhas personagens. E aí, você vai ver isso e você vai usar isso da sua forma. Eu não vou te ensinar, porque geralmente a primeira pergunta é assim, como é que a gente faz para chorar?
É a primeira pergunta, né? Como é que a gente faz para chorar? E a segunda é como é que a gente faz para decorar? E a terceira é como é que a gente faz para não esquecer? E em algum momento eles perguntam também, você não tem vergonha, não? Não perca o próximo programa que você vai conhecer uma das figuras mais incríveis e mágicas que existe no teatro e no cinema paraibano, o Ilamis Muniz, Laura de Jezebel. Mas eu acredito em deuses. Há momentos em que duvido da minha solidão. Meus sapatos são mais confortáveis que minha alma. Minha alma não é supérflua. Ora, meus sapatos também não. Mas eu acredito nos homens, que rio navego no meu mundo, que vento sopra no meu destino, que máscara saio hoje à noite. Tavinho Teixeira, Rio, maio de 92.